E agora, para as reflexões sobre as relações locatícias no condomínio, tema da próxima sessão, nós temos também os moderadores, o palestrante dessa sessão, o Dr. Marcelo Borges, diretor jurídico da parte. Está aberta então essa sessão, passo a palavra para os convidados. Boa tarde, quase boa noite a todos. Mais uma vez agradeço pelo convite de fazer mais uma palestra nesse meu evento tão importante no calendário da Live, tão importante no calendário carioca, tão importante no calendário fluminense. É um evento que já em vários estados, tem gente de outros estados que vem aqui responder pelo menos algumas. Vamos lá, o tema que me foi franqueado, otorgado, mais uma vez, tendo locatário na relação condominial. Vários palestrantes, ao pincelarem a lei do inquilinato, já aqui consideraram que a lei do inquilinato é uma relação que, de alguma forma, possa causar transtornos no dia a dia da relação condominial edilícia. A primeira análise que a gente faz nessa transferência dessa transferência possessória tem a ver com o dever patrimonial desse locatário. Falaremos sobre o dever patrimonial através do contrato de locação. A lei de locações, a lei 8.245, ela não foi silente, não deveria ser, no tocante à responsabilidade do locatário no pagamento das despesas condominiais. Uma vez que é ele quem estará morando no condomínio, é ele que estará morando no apartamento, evidentemente ele se beneficiará dos serviços que o condomínio disponibiliza, é ele que se beneficia ao diferir, ao distinguir essas despesas condominiais, classificando-as como despesa extraordinária e despesa ordinária. O artigo 22, inciso 10 da Lei 8245, estabelece que, sendo despesas extraordinárias, a responsabilidade de pagamento dessas despesas extraordinárias correrá por conta do locador do imóvel, proprietário do imóvel. E fazendo um elenco exemplificativo das despesas extraordinárias elencadas, que cabe ao locador do imóvel, proprietário do imóvel, continuar pagando pelas despesas que estão ligadas intimamente à valorização predial. Evidentemente, porque o benefício dessa valorização predial, lógico, será utilizado por aquele que é proprietário do imóvel, proprietário da coisa. E o artigo 23, separando essa responsabilização de cada um dos polos dessa relação contratual, o artigo 23, inciso 12 da Lei 8245 diz não, as despesas ordinárias de condomínio, essas sim, essas serão de responsabilidade do inquilino, do locatário do imóvel. E também apresenta um elenco exemplificativo de quais são essas despesas ordinárias, que basicamente são aquelas ligadas à manutenção do imóvel, à manutenção do condomínio, à manutenção dos serviços que interessem a toda a coletividade, a manutenção das áreas de lazer, a manutenção das áreas de uso daquelas pessoas que moram no apartamento, pagamento de salário dos empregados, pagamento de conservação dos equipamentos que estão ligados à estrutura da edificação, como elevadores, interfones, piscinas, etc. e tal, e, evidentemente, a reposição do fundo de reserva, quando este fundo de reserva estiver sendo utilizado para o pagamento de despesas ordinárias. Aí nasce essa primeira polêmica nessa questão, porque volta e meia a gente vê, o condomínio, ao cobrar o fundo de reserva, dentro de percentuais que são adotados por cada convenção condominial, e normalmente o percentual adotado é de 10%, esse fundo de reserva a gente percebe que volta e meia, até em razão da crise aguda que está assolando todos os condomínios, todas as pessoas que moram em condomínio, cada vez mais o fundo de reserva tem sido utilizado para pagamento, para o custeio de despesas ordinárias do condomínio. Raro é o condomínio que consegue utilizar a verba e consegue organizar o rateio dessa verba
mensalmente para prover despesas extraordinárias, guardar esse recurso mensalmente para que ele possa ser utilizado futuramente numa eventual despesa extraordinária, numa eventual obra de valorização, uma eventual benfeitoria de valorização predial. A maioria dos condomínios tem utilizado o fundo de reserva para custeio de despesas normais do prédio, para pagamento de salários de empregados, para pagamento de conservação natural da edificação, enfim. E isso faz com que o fundo de reserva, se a prova evidente do seu uso estiver para despesas ordinárias, seja custeado pelo locatário. Prova disso, né? Ele não vai ao locatário do imóvel. Então essa é uma verba que tem que ser trabalhada de forma bastante lúcida quanto à distribuição da sua responsabilidade. Uma outra polêmica que existe também no elenco exemplificativo que a lei apresenta para a obrigação do locatário do imóvel no custeio de despesas ordinárias diz respeito ao saldo devedor do condomínio. Diz a lei que caberá ao locatário do imóvel pagar pelo saldo devedor do condomínio. Lógico, então ótimo. Se eu ver lá a cota condominial sendo cobrada e uma das verbas que está sendo cobrada da cota condominial é saldo devedor, diz a lei, de forma clara, que o saldo devedor deve ser de responsabilidade do inquilino do imóvel. Mas, meus amigos e minhas amigas, não há saldo devedor que não tenha uma explicação. Todo saldo devedor tem uma explicação. Todo saldo devedor tem uma natureza própria, ele foi acarretado por algo, ele foi acarretado por algum evento. Aí vem o locatário indaga: doutor, tudo bem, você me cobrou o saldo devedor sem problemas. O saldo devedor por quê? Porque tem inadimplência. Essa é a explicação. Aprovada por Assembleia, a eventual recuperação desse crédito será revertida em favor do condomínio e, por via de consequência, em favor dos seus condôminos. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado em simplificar o rateio de furos de caixa, de simplificar o rateio do saldo devedor, dando uma nomenclatura simples e às vezes rápida e pronta e objetiva de saldo devedor. Esse também pode ser acarretado numa obra do condomínio. Às vezes, o saldo devedor é criado porque o síndico do condomínio contratou uma obra e essa obra tem natureza extraordinária. Na hora que vai se justificar o porquê do saldo devedor, a gente tem a relação condominial e edilícia. Todas as pessoas que optam em morar em condomínio edilício, e morar em condomínio edilício é um ato involuntário, ninguém é obrigado a morar em condomínio. Todas as pessoas que aderem à convivência do universo condominial não só devem cumprir o dever patrimonial, que é aquele que talvez de forma mais rápida e pronta, mais íntima, mais direta, nós tenhamos a consciência de cumprir. Tem condôminos que se lembram que moram em condomínio uma vez por mês só, que é quando recebe a cota condominial. Até receber a cota condominial, vocês não se esquecem que vivem numa comunidade edilícia para cumprir uma série de deveres, que não só esse, que é pagar mensalmente a cota condominial. Ao ingressar no universo condominial, eu também cumpro um dever extrapatrimonial, um dever não material, que é extremamente importante, que é o dever de convivência. E esse dever de convivência é um dever subjetivo, ele não é um dever subjetivo, ele é um dever jurídico objetivado, inclusive por legislação. Algumas delas até já foram aqui expostas por palestras anteriores, destaco a do Rubem Carmo Elias. O Código Civil está repleto de normas positivas que revelam a necessidade do cumprimento desse chamado dever de convivência. Está lá no inciso 2 do artigo 1335 do Código Civil, que trata dos direitos do condômino. É direito do condômino usar das partes comuns de acordo com a sua destinação, contanto que não exclua essa utilização dos demais compossuidores.
Está lá, ele vai utilizar as partes comuns de acordo com a sua destinação, usar a piscina de acordo com a sua destinação. Mas ao fazer esse uso, ele não pode excluir essa utilização por parte dos demais compossuidores, ou seja, usar com parcimônia, usar com temperança, usar com consciência. E ao transferir a posse da propriedade para o locatário, é ele o locatário que exerce direito, restringir esse direito ao dever de convivência. Está lá no artigo 1336 do Código Civil, inciso 4, que foi destacado aqui pelo Rubem Carlos Elias, artigo esse que trata os deveres do condômino. Está lá, utilizar a edificação de acordo com a sua destinação, contando e respeitando os princípios de salubridade, de sossego, de segurança e dos bons costumes. Há o direito de convivência positivado, isso não é uma subjetiva, isso não é uma objetiva. O legislador prestigia que você exerça a sua propriedade desde que não macule a segurança, não macule o sossego, não macule os bons costumes e não macule a salubridade daqueles que habitam no universo condominial. Se é um dever do condômino, passará a ser um dever do locatário, uma vez que a transferência possessória se deu através do contrato de locação. É novamente dever de convivência positivado e legislado no Código Civil. Parágrafo único do artigo 1337 também do Código Civil fala de uma norma extremamente importante que cada vez mais vai estar sendo usada com intensidade, ainda bem. Diz lá o parágrafo único do artigo 1337, o condômino ou possuidor de comportamento antissocial que gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos poderá ser constrangido ao pagamento de uma multa equivalente a 10 vezes a cota condominial até a ulterior deliberação da Assembleia e de acordo, evidentemente, com a sua conduta. Novamente, o dever de convivência ligado na relação condominial, que falaremos daqui a pouquinho. Então, caberá ao locatário, então, cumprir esses deveres de convivência que estão abstritos e normatizados e positivados na própria legislação. Agora, o locatário também tem lá as suas prerrogativas na vida condominial. Diz lá o artigo 1347 do Código Civil que a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino do condomínio para administrar o condomínio com prazo não superior a 2 anos. Então a lei estabelece, como já era um princípio do artigo 22 da Lei 4.591, a possibilidade do condomínio ser administrado por um não condômino. E evidentemente o não condômino é o locatário do imóvel. E aí a convenção do condomínio diz que o síndico do condomínio deverá ser obrigatoriamente um condômino. A indagação que se faz, Marcelo, esta convenção não estaria violando a norma geral da legislação que dá a possibilidade do condomínio ser administrado por um não condômino? Qual que prevalece? A convenção do condomínio que limita o exercício do cargo do síndico como condômino ou a lei que estabelece a possibilidade do condomínio ser administrado até por um não condômino da edificação? Essa norma do artigo 1347 eu não a considero, e evidentemente a jurisprudência de forma consolidada também não é considerada como norma cogente, como norma de ordem pública. Ela é considerada uma norma dispositiva. E a natureza da norma dispositiva é a que revela a possibilidade dos particulares, através da sua vontade, deliberarem de forma diversa. Ou seja, a norma apresenta a possibilidade, mas ela é clara ao estabelecer a faculdade. Diz já lá o dispositivo: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Então, quem tem a capacidade de dizer que não pode é a convenção. Então, por ser uma norma dispositiva, a convenção pode muito bem falar que no meu condomínio não pode. No meu condomínio, eu só quero que o síndico seja um proprietário de imóvel, eu só quero que o síndico seja um não condômino. Então, se a convenção assim estabelecer, prestigia-se e respeita a convenção. Só que nós estamos vendo um fenômeno atual. Muitas convenções de condomínio acabam estabelecendo isso como norma, mas nós temos vendo cada vez mais um esvaziamento de condôminos interessados em ser síndicos do condomínio. Fenômeno este que faz nascer a figura do síndico chamado profissional,
que o síndico externo, né, como alguns querem dizer, como eu, o síndico externo e não o síndico profissional, em razão da falta de interesse ou possibilidade do condômino proprietário do imóvel ser síndico do condomínio. Marcelo, quando isso acontece, o meu condomínio tem como norma só poder eleger na convenção síndico condômino. Não tem jeito. Se porventura aqui no Brasil não se admite isso da legislação ocidental, condominial edilícia, não é só no Brasil, na Alemanha é assim, na Espanha é assim, né, na Itália é assim, em Portugal é assim, sempre tem que ter um síndico de condomínio. Não se admite que o condomínio não tenha um síndico, até pela própria natureza do condomínio. O condomínio é um ente despersonalizado, despido de personalidade jurídica. O condomínio é pessoa física, nem é pessoa jurídica. É um ente despersonalizado. E por essa despersonalização do condomínio, ele deve ser representado por alguém. Não se admite que o condomínio seja um acéfalo sem representatividade. Então, se naquele condomínio, mesmo com norma convencional, esteja estabelecido que o síndico só poderá ser condômino, não havendo interesse de nenhum condômino em ser síndico do condomínio, abre-se então campo para que o síndico não condômino, para que o síndico externo seja eleito. Que nesse momento prevalece o princípio do ordenamento jurídico que não admite que um condomínio não tenha representatividade. É como se os condôminos tivessem abrido mão da cláusula dispositiva convencional, permitindo então que o não condômino seja eleito síndico do condomínio. E aí voltando ao caráter do dever de convivência. O dever de convivência mais importante que está descrito lá no parágrafo único do artigo 337, que é o dever que estabelece a necessidade do condômino cumprir regras que revelam o comportamento social, e se for de âmbito social, poderá ser constrangido a pagamento de multa de até 10 vezes a cota condominial. O dispositivo fala que o condômino ou possuidor, que por seu comportamento antissocial criar incompatibilidade de convivência. Se diz condômino ou possuidor, quem é possuidor? Locatário do imóvel. Nós temos várias decisões judiciais que estabelecem o pagamento dessa multa ao locatário do imóvel quando é provado que ele, em razão da sua moradia, da sua situação possessória, é ele quem gera o chamado comportamento antissocial, que evidentemente não tem um elenco taxativo na lei do que quer dizer comportamento antissocial. Nós temos algumas normas, evidentemente tuteladas até pelo próprio Código Penal, pelas extravagantes penais, criminais, que estabelecem como nós, seres humanos, como nós, cidadãos, devemos nos comportar em sociedade. O homem, há muito tempo, adotou como princípio básico de convivência gregário. Né? O homem resolveu não ser eremita, resolveu viver em sociedade, resolveu viver gregariamente. E ao viver gregariamente, evidentemente que ele fica adstrito a cumprir regras de convivência. Então, o Código Penal diz normas que nós não devemos, atos que nós não devemos praticar. O Código Penal nos dá sempre prestações negativas, aquilo que nós não devemos fazer dentro da sociedade. Não devemos matar, não devemos roubar, não devemos agredir corporalmente ninguém, não devemos ameaçar, não devemos raptar, não devemos furtar, não devemos atentar violentamente ao pudor. Outro dia, atendi uma cliente, não tem pouco tempo, e ela me perguntou, ela estava indignada com o síndico do condomínio, porque o síndico do condomínio tomava providências com ela. Que é irreprimível, né? Lógico que eu falei com o síndico do condomínio, depois me revelou que esse tipo de reclamação já estava se estendendo por todo o condomínio. Era uma prática do casal, parece que bastante absurda, uma coisa assim, íntimo da propriedade. Já eram reclamações transcritas em livros de ocorrência, etc. e tal, só que essa foi a primeira que teve a coragem de procurar a quem a assessorava para tentar